Olá, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Olha, eu novamente por aqui e dessa vez estou aqui para trazer para vocês a segunda aula do curso A Semente da Promessa, a trajetória da semente da promessa. Nós fizemos a primeira aula e agora vamos trazer para vocês a segunda aula do curso A Trajetória da Semente da Promessa, uma realização da comunidade Demirap, Deus de Milagres resgatando almas pela internet. É uma satisfação ter vocês por aqui, sejam bem-vindos. Estou gravando na íntegra, né? Aqueles que chegarem serão bem-vindos. A primeira aula foi excelente, né? Tivemos bom êxito. E agora a segunda aula da trajetória da semente da promessa. Quero agradecer, né, vocês que estão chegando, agradecer a sua participação, vocês que têm nos apoiado. Eu sou o pastor Pedro, o administrador geral da comunidade Demirap. E hoje vamos trazer aqui a segunda aula da trajetória da semente da promessa. Nós vamos começar hoje falando de Sem até Abraão. Pouca coisa, né? Eu gostaria que você que está assistindo esse vídeo nos ajudasse a transmitir as boas novas de Cristo, compartilhando o vídeo, dando o seu like e também se inscrevendo no canal do YouTube. Nós estamos transmitindo também no canal do YouTube, tá bom? Então, nós encerramos a primeira aula com o progenitor da semente Sem. Progenitor por quê? Além de genitor da semente da promessa, Sem, ele também foi progenitor, ou seja, ele foi avô, né? Ele contribuiu para que a semente não morresse. Como eu falei na primeira aula, a semente no Antigo Testamento, ela não poderia morrer. Deus levantou várias pessoas, né? Como resgatador, salvador, cuidador, para que a semente não morresse. E quando Jesus veio, ele falou lá no livro de João, capítulo 12, e no versículo 24, que se o grão de trigo fosse lançado na terra e não morresse, ficaria só. Mas se morresse, produziria muitos frutos. Então, quando Jesus veio, ele já veio como uma semente da promessa. Aqui nós estamos apresentando os progenitores, genitores e progenitores da semente da promessa. Aí também apresentamos alguns precursores da semente da promessa. Esses precursores, mesmo propriamente dito, não sendo um genitor ou progenitor, mas ele sendo um precursor ou alguém que contribuiu para que a semente sobressaísse e não morresse. Essas pessoas que contribuíram, eu trago o nome de precursor da semente, tá bom? Então, como eu encerrei a primeira aula falando do progenitor Sem, aí depois de Sem até Abraão nós tivemos Sem, Arfaxades, Selá. Depois de Selá nós tivemos Eber, nós vamos falar dele hoje, daqui a pouco. Tivemos Eber, depois de Eber tivemos Peleg, Peleg tivemos Reu, Reu tivemos Serug, Serug nós tivemos Naor, aí Naor teve Terá, Terá foi pai de Abraão, Naor e Arã, né? E através de Abraão, com o chamado de Abraão, chegou-se Abraão a Isaac, Jacó e sucessivamente. Nós vamos falar mais na frente. Agora nós vamos nos ater através de Sem até Abraão, tá bom?
Então, já que falamos de Sem na aula passada, nós vamos falar hoje de Éber. Você já ouviu falar de Éber na Bíblia? Já? É um cafezinho, né? Um cafezinho delicioso. Então, pouco se fala de Éber, né? Éber, ele foi um dos progenitores da semente da promessa. E quem foi Éber, né? De acordo com a genealogia bíblica de Jesus Cristo, Éber foi um descendente de Sem, pouco mencionado pelos pregadores da palavra. Porém, Éber foi um dos progenitores muito importante na trajetória da semente da promessa. Éber, ele é mencionado até hoje que indiretamente, sabia? Por isso que eu destaco ele como uma das pessoas mais importantes, um dos progenitores mais importantes da semente da promessa. Porque Éber, ele é mencionado até hoje de forma indireta. Vamos lá. Com base na Bíblia, podemos afirmar que Éber foi o progenitor dos hebreus, o pai dos hebreus, né? Nós, quando lemos a Bíblia, né, lá no capítulo 14, nós vamos falar nisso daqui a pouco, nós lemos que Abraão, o pai, né, dos hebreus. Ou seja, aqui falando de Éber, os primeiros hebreus foram descendentes de Éber. Por isso que Éber indiretamente é falado até hoje, né? Porque diretamente, quando se fala no povo de Israel, né, o povo judeu de Israel, nós falamos de Éber. Nós falamos de Sem, vamos recapitular aqui, que Sem é o pai de todos os semitas. Quando você ouvir falar a respeito dos semitas, os pró-semitas, os antissemitas, né? Então eles estão falando a respeito de alguém que é a favor ou contra a descendência de Sem. E depois de Sem, né, teve o Éber. Quando você ouvir falar a respeito dos hebreus, você vai estar, então, de forma indireta, você vai estar sabendo de que os hebreus são descendentes de Éber e que Éber seria o progenitor de todos os hebreus. Mas lá na frente nós vamos ver por que Abraão ele assumiu esse postulato, esse posto de pai dos hebreus. Conforme registrado em Gênesis 10 e 21, embora Abraão tenha sido consagrado pela história bíblica como sendo o pai dos hebreus, biblicamente falando, Éber foi o pai dos hebreus, haja vista que ele foi quem deu origem aos primeiros hebreus. No entanto, pelo chamado e pela aliança para o começo de uma geração devidamente planejada, de certa forma isso valida o título dado a Abraão de pai dos hebreus. Isso considerando ser ele descendente de Éber. Então, aqui já estou trazendo uma explicação. Abraão, por ele ter assumido, né, aceito o chamado de Deus, através de uma aliança e da promessa de Deus, ele, então, a partir daí, por ele ter sido filho de Éber e por ele ter assumido, aceitado, a partir dele, né, ser o pai de uma grande nação, então é certo também, né, ele ser consagrado, principalmente quando a Bíblia o consagra, porque Abraão foi o primeiro homem na Bíblia a ser chamado pai dos hebreus. Então, mediante isso, então ele é consagrado o pai dos hebreus. Mas é sempre bom lembrar que Abraão descendeu de Éber. Por isso que ele foi chamado também de pai, o hebreu. Na Bíblia, lá no capítulo 14, fala assim, o hebreu. Porque ele é descendente de Éber. Ou foi descendente de Éber. Por sua vez, Abraão foi consagrado historicamente o pai dos hebreus, por ter sido o descendente de Éber. O primeiro registro bíblico onde menciona Abraão, o hebreu, se encontra no livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 13. Cabe ressaltar que não há
contradição em relação ao pai dos hebreus, pois considerando que a partir de Abraão foi que os hebreus foi considerado como um povo, bem como por ser ele quem trouxe consigo um povo do outro lado do rio, haja vista que esse é o significado do termo hebreu. Então, se nós for analisar o termo da palavra do nome hebreu, que significa do outro lado do rio, então quem conduziu a passagem para o outro lado, quem conduziu foi através de Abraão, porque a partir de Abraão foi que se deu ou se constituiu uma grande nação, que é a nação de Israel, que é considerado os hebreus, ok? O progenitor da semente é Abraão. A Bíblia fala de Abraão, e para mim, Abraão é um dos principais progenitores da semente, porque a aliança, digamos assim, a aliança que destaca a vinda da semente da promessa, né? Através da aliança foi dada a Abraão. Embora Deus tenha feito essa promessa lá no Jardim do Éden, conforme eu falei na primeira aula, quando Deus falou que da semente da mulher nasceria um que esmagaria, que pisaria na cabeça da serpente, né? Que feriria a cabeça da serpente. Então, ali foi dada uma promessa de que viria através da mulher um descendente, né? E uma semente, que essa semente lá na frente ela iria ser sacrificada por nós e nos resgatar do testamento de morte para um testamento e lavrar um novo testamento com o testamento de vida, né? Porque através de Adão todos os homens pecaram e destituídos foram da glória de Deus, de acordo com o livro de Romanos. Então todos nós havíamos sido distanciados de Deus. Então, porque foi decretado ali através do pecado de Adão, pecado por desobediência, então houve ali uma lavratura de uma sentença, e essa sentença estava sobre nós, que era uma sentença de morte, porque distante de Deus não há vida espiritual. Nós estávamos espiritualmente desarraigados do Pai. E mediante a vinda da semente, que é Jesus Cristo, o Cordeiro Pascual, ele abriu uma porta, né? E essa porta nos concedeu o direito de sermos novamente feitos filhos de Deus. De acordo com o livro de João, no capítulo 1, e lá no versículo 12, ele veio para os seus não receberam, mas todos quantos receberam tiveram o direito, o privilégio, o poder de ser chamado, ser feito filho de Deus. Né? Ele veio para que nós fôssemos resgatados. Amém? Ainda falando de Abraão, de acordo com a Bíblia, a primeira vez que encontramos registrado na Bíblia Deus externando sua intenção de restaurar o homem mediante a consequente queda por meio de Adão, por causa da desobediência de Adão, foi a promessa da semente da mulher, conforme registrado no livro de Gênesis 3:15. Então, Deus fez essa promessa a Abraão, chamando ele para sair da sua terra, da sua casa, do meio da sua parentela. Se a segunda vez, mesmo que subentendido, olha só, a segunda vez, mesmo que subentendido, foi através do chamado de Abraão, conforme registrado no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 3, que diz: E abençoarei os que te abençoares, e amaldiçoarei os que te amaldiçoares. E em ti será bendita todas as famílias da terra. Interessante, né? Quando Deus faz essa aliança com Abraão e chama ele para ele peregrinar, entendeu? Abraão, sai da sua terra, da casa, sai do meio da sua parentela, sai da casa do teu pai, para o lugar que eu te mostrarei. Deus nem mostrou, Deus nem confirmou para ele o local que ele iria sair, mas Abraão saiu e peregrinou por uma terra que só os descendentes dele iriam assumir lá na frente.
ele mesmo ia ser um peregrino aqui na terra. Então ele saiu e aceitou. Mediante isso, Deus fez essa promessa da semente que havia feito lá no Jardim do Éden. Deus consolidou aqui com Abraão, através de Abraão. Por isso que eu chamo Abraão de um dos principais progenitores da semente. Ok? Interessante que na primeira parte desse versículo, Deus fala assim: você será o pai de uma grande nação. Quando Deus fala que Abraão seria o pai de uma grande nação, estaria falando a respeito da nação de Israel. Seria um propósito fechado para uma nação. E quando Deus fala, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, já é de uma forma aberta. Ou seja, aqui está incluso de forma subentendida, que eu falei logo no começo, a promessa da semente. Olha assim, vou repetir novamente. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que bênção, né? Aqui está subentendido a semente da promessa. Ou seja, que através da semente dessa promessa, através de Abraão, futuramente iria vir a semente da mulher, que tiraria o poder da serpente, conforme dito lá no livro de Éden, no livro de Gênesis, no Jardim do Éden. Dessa forma, seus descendentes seriam aptos para a seleção de uma linhagem, por onde passaria a geração a geração, a semente da promessa, até chegar ao seu destino final, o nascimento do Messias, o nosso Messias, o nosso Salvador Jesus Cristo. Se contextualizarmos a história dos progenitores da semente da promessa, veremos que, de certa forma, existiu alguns pré-requisitos para que fossem genitores e progenitores da semente. Por que eu falo assim sempre genitor e progenitor da semente? Porque se falar assim, genitor da semente, diretamente, né, foi só Maria. Porque quando Maria foi genitora da semente, já chegou a semente da promessa. Quando eu falo o progenitor da semente, eu estou falando de alguém que estava incumbido de gerar a semente, cuidar da semente, até que visse de fato a semente da promessa. Aqui seria um mapa da trajetória da semente, por onde a semente iria passar, semente após semente, até chegar à semente da promessa. Tá bom? O precursor da semente teria que ser digno de gerar a semente. Por esta razão, foi estabelecido algumas regras que deveriam ser seguidas à risca. Com isso, se estabeleceu uma identidade, bem como manteve o povo escolhido separado dos demais povos para um propósito maior. Interessante, né? O progenitor da semente deveria ser legítimo por parte de pai. Olha, esse aqui seria um dos pré-requisitos. Isso foi fundamentado quando Abraão sugere a Deus que o filho de seu servo Eliezer fosse seu herdeiro e sucessor, conforme Deus havia prometido. Vamos supor, como Abraão tinha servos que o serviam, era dele, como fosse dele de posse. Então os filhos do seu servo seriam dele também. Ele aqui estava falando com Deus, pedindo autorização de Deus para que, de acordo com a promessa de Deus, tinha feito para ele, como ele já era de idade avançada, que Deus considerasse o filho de um dos seus servos, por nome de Eliezer, que fosse o filho de Eliezer, fosse um dos seus descendentes, para cumprir a promessa de Deus. Olha só. Mas o que Deus falou? Não, Abraão. Quando eu falo a respeito da legitimidade para ser o progenitor da semente, teria que ter legitimidade. Ou seja, teria sair realmente de Abraão e de Sarai. A promessa de Deus era para com Abraão e Sara. Depois ela recebeu o nome de Sara. Tá bom?
e fosse seu herdeiro sucessor, conforme registrado no livro de Gênesis 15:3. E Deus disse: não, que o seu herdeiro seria nascido dele, conforme registrado no versículo subsequente, ou seja, versículo 4. Teria que levar consigo uma marca, a circuncisão, conforme registrado no livro de Gênesis 17:10. Ou seja, para que fosse um progenitor da semente, da promessa, teria que levar consigo uma marca no corpo. E essa marca, no primogênito, teria que ser a circuncisão. E a circuncisão era feita no homem para que levasse a marca, e essa marca ele carregava. Amém? Semente da promessa. Vocês que estão chegando, sejam bem-vindos. Quero agradecer a sua participação e pedir que nos ajude compartilhando este vídeo, nos ajude se inscrevendo no canal do YouTube e dando o like para nos ajudar a divulgar as boas novas do Evangelho de Cristo. Um outro pré-requisito é ser primogênito ou abençoado pelo patriarca como tal. Predestinação, conforme registrado no livro de Gênesis 49, 9 e 10. Não era só para ser circuncidado, ele teria que ser, logo no começo, ele teria que ser primogênito. Para a gente observar, vou fazer aqui uma informação. Abraão, né, primogênito. Abraão teve o legítimo Isaac, porque ele teve Ismael com a Agar, serva da sua esposa, Sara. Mas o legítimo foi Isaac. Isaac era para ser Esaú, né, o primogênito Esaú. Mas como eles eram gêmeos, né, mas quem nasceu primeiro foi Esaú. Só que Esaú, lá na frente nós vamos ver a respeito disso, Esaú ele não valorizou a promessa. Um dos pré-requisitos também seria valorizar o propósito de Deus sobre a sua vida, né? Então ele não valorizou a promessa. Às vezes nós mencionamos que Jacó ele teria usurpado, Jacó foi enganador. Para início de conversa, o nome Jacó não significa usurpador e nem enganador. O nome Jacó tem outro significado, que no hebraico seria calcanhar. Mas ele recebeu esse nome depois das coisas que aconteceram, depois das circunstâncias, depois dos fatos. Aí foi registrado ele como um usurpador, enganador, e muitos pregam a respeito disso. Mas só que tem um porém. O outro, que era o legítimo, que deveria ser o progenitor da semente, propriamente dito, ele não valorizou a promessa. Ele não valorizou a semente da promessa. Ele não valorizou o propósito de Deus para a sua vida. E ele chegou a vender o seu direito de primogenitura. Na época, a primogenitura era como se ele recebesse o poder, na falta do pai, o patriarca, ele governar sobre os servos, sobre digamos assim, os seus benefícios, né, seu capital, e também governar sobre os seus irmãos mais novos. Então, patriarquismo e primogenitura tem muito a ver com isso. Então, quando o Esaú vende seu direito de primogenitura, ele não estava nem aí: se eu morrer agora de fome, o que vai valer para mim a primogenitura, né? Ele não se ateve na promessa de Deus para a sua vida. Então vendeu para Jacó, a troco de um prato de lentilha. E lá na frente nós sabemos, quem conhece a história, Jacó se passou por Esaú, e porque faltava receber a bênção. Não adiantava nada ele ter comprado, né, do seu irmão não tinha o poder de abençoar julgar e decidir abençoar
sobre o direito de primogenitura, a não ser sobre o seu filho, né, posterior. Mas sobre o direito do patriarca, estava antes dele. Então só o pai poderia fazer isso. Então o que foi? Jacó foi lá, se passou por Esaú e recebeu a benção do direito de primogenitura. E outra coisa, direito de primogenitura não poderia, depois de abençoado, né, não poderia ser revogado mais. Então todo o direito de primogenitura se passou-se para Jacó de fato. Até Esaú voltou lá depois e falou assim: meu pai, mas revoga isso aí, me abençoa. Então aí Isaac falou assim: não tem como. É como se fosse palavra de rei, né? Já abençoei, está abençoado, agora é ele que é o primogênito, o direito de primogênito é dele. Então quando eu falo a respeito teria que ser primogênito para ser um dos progenitores da semente, seria um dos pré-requisitos, né? Embora lá na frente nós vamos ver que teve algumas pessoas que foram destituídas do direito de primogenitura, o seu sucessor é que recebeu o direito e foram o progenitor da semente. Mas aqui propriamente dito, Abraão, Isaac e Jacó, depois de tudo isso, recebeu o direito de primogenitura. Lá na frente Deus o abençoa ele, né? Ele lutando com o anjo, a representação do próprio Deus, e o anjo fala com ele: seu nome a partir de agora não vai ser mais Jacó, vai ser Israel, que também significaria o pai de uma grande nação, e porque como príncipe lutaste com Deus, né? Quando fala como o príncipe lutou com Deus, aí já entra, ele entrou na linha, né, do direito da primogenitura e também em levar consigo o cargo que é o progenitor da semente da promessa. Nessa linhagem que Deus estava traçando, mesmo na época não tinha como observar isso aí, né? Mas agora, depois da vinda da própria semente, Senhor Jesus Cristo, aí nós podemos observar o quão lindo foi a forma que Deus conduziu essa trajetória da semente, ok? Por fim, a total obediência a Deus, conforme registrado no livro de Gênesis 17:1. Obediência, um dos pré-requisitos fundamentais, né, para ser o progenitor da semente. A obediência a Deus. Interessante que lá no começo, quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, eles foram expulsos, né, e saíram da presença de Deus por desobediência. E aqui um dos pré-requisitos, né, necessário, uma das regras necessárias era a obediência a Deus e honra aos seus pais. Podemos concluir com esses pré-requisitos, tem como objetivo principal manter a semente pura e separada para um propósito maior no seu devido tempo. Quando Abraão foi chamado por Deus para sair da sua terra, do meio da sua parentela, conforme registrado no capítulo 12 de Gênesis, a partir do versículo 1, ele foi o protagonista dessa história extraordinária. Porém, tem algo de grande relevância nesse contexto e poucos têm conhecimento disso. Você vai conhecer agora. É muito interessante isso que eu vou trazer agora nesta aula, né, do curso A Trajetória da Semente da Promessa. Se trata dos outros dois irmãos de Abraão, sendo eles, um se chamava Naor e o outro se chamava Arã. Conforme já enfatizado, Abraão foi o principal progenitor, sem dúvida. Eu até falei aqui que ele foi o principal primogenitor, ou progenitor. Ele foi o primogênito e progenitor. Às vezes dá de confundir um pouco, né? Primogenitor é de primogenitura, progenitor é de quem contribui para o genitor se
sobressair lá na frente. Porque é interessante, eu já falei aqui, vou repetir. No Antigo Testamento a semente não poderia morrer. Só no Novo Testamento, com a vinda da própria semente da promessa, é que Jesus falou que se a semente não morresse, ficaria só. Que a semente tinha que morrer. Por isso nós estamos aqui, né? Porque a semente foi ofertada como sacrifício para nos resgatar do pecado, da lei e da morte. Então, voltando aqui, como Abraão foi o principal progenitor da semente da promessa, no entanto, cabe salientar que tanto Naor como Arã participaram como esse nome é o mais complicado que tem para falar, coprogenitor. Por quê? Ele, de certa forma, um dos irmãos de Abraão se chamava Naor e o outro irmão chamava Arã. E lá na frente nós vamos ver que eles também foram progenitores da semente. Mas como? Não é só Abraão seria o progenitor? Mas por isso que eu falei logo no começo, de que tem coisas na Bíblia, se você não fizer um estudo minucioso, né? E você não tiver uma revelação também da parte de Deus, você não vai conseguir entender e destacar essas coisas que estão no subliminar. Às vezes nós temos que estudar texto e contexto e história, né? Através da árvore genealógica de Jesus Cristo, aí nós aprendemos isso, né? Aqui, Naor e Arã, os dois irmãos de Abraão, eles também foram os progenitores da semente. De certa forma, eles foram coprogenitores. Como fala, coprogenitores, porque ele foi juntamente com Abraão, porque a promessa que surgiu ali através de Abraão, então estavam os três ali, como se fosse a base. A base, interessante. Quando Deus chamou alguém para fazer uma aliança, para que viesse futuramente a semente da promessa, interessante ali que Deus encontrou uma base. E nessa base se construiu então um mapa da trajetória da semente. Não é mesmo? Então vamos lá, vamos entender isso aí. Naor, irmão de Abraão, participou na trajetória da semente da promessa, conforme registrado na Bíblia, no livro de Gênesis 24 e 15. Olha só como. Rebeca era filha de Betuel, que por sua vez, Betuel era filho de Milca. E Milca era mulher de Naor. Ou seja, Naor, irmão de Abraão, era avô de Rebeca. Interessante, né? Quando Abraão ele pediu que o seu servo fosse em busca, Abraão já estava avançado em idade, ele precisava construir isso aí, né? E ele pediu que o seu servo fosse em busca de uma mulher, uma esposa para o seu filho, que era um progenitor da semente, que era Isaac. Aí ele foi, nós conhecemos a história, você também conhece essa história. Então quando chegou lá, encontrou com quem? Com Rebeca. E Rebeca era filha de Betuel, e Betuel era filho de Milca, e Milca era mulher de Naor. Então a Rebeca era neta, né, do próprio Naor, irmão de Abraão. Então olha só, lá na frente, se consolidando o que eu estou falando, né? Agora vamos mais à frente. Mediante os fatos registrados na Bíblia, podemos dizer que Naor, irmão de Abraão, foi um dos precursores da semente da promessa, podendo considerá-lo também como um dos progenitores da semente da promessa. Haja vista que ele era o avô de Rebeca, que por sua vez foi uma das progenitoras da semente. Tá vendo? Então aí tá fechada essa linha aí, né? Esse braço.
E Arã? Vamos falar a respeito de Arã, que é um dos irmãos também de Abraão. O significado montanhoso, Arã. Da mesma forma que Naor, Arã, sendo irmão de Abraão, pôde ser considerado um dos precursores e progenitores da semente da promessa. Arã morreu em Ur dos Caldeus antes da saída de Abraão. Você sabia disso? Arã morreu antes da saída de Abraão da casa de seu pai, Terá. Terá era o pai de Abraão, de Naor, de Arã. Então Abraão saiu de lá antes de seu irmão Arã morrer. Não, depois, recapitulando, reformulando, depois que Arã morreu, Abraão saiu de lá, conforme é registrado no livro de Gênesis 11 e 28. E quando Abraão saiu da sua terra e da casa do seu pai, ele levou consigo seu sobrinho. E quem era seu sobrinho? Ló. Quem era Ló? Ló era filho de Arã. Era o filho de Arã. Então, Abraão levou consigo o filho de Arã. Tem muita gente que prega e ainda fala assim que o chamado de Deus para Abraão foi para que ele saísse da casa de seu pai, do meio da sua parentela, né? E para um lugar que Deus ainda mostraria para ele. Aí Deus fala que ele teria feito algo descumprindo aquilo que Deus haveria falado, né? Mas ali ele estava assumindo Ló como filho. Ló, ele assumiu como filho, por quê? Na época, na falta do pai, o outro irmão, o tio, poderia assumir para cuidar a paternidade dessa criança. Então ele estava levando consigo alguém sobre a sua paternidade, tá? Eu não vejo da forma que muitos pregam por aí. Após a destituição de Sodoma, em razão da sua mulher ter virado estátua de sal, as suas duas filhas, considerando o fato de Ló, seu pai, não ter tido filho homem, para dar sequência à sua descendência, que era muito importante na época, era de extrema importância, era manter a descendência. Por isso que hoje não se escreve, hoje nós não sabemos ir longe a nossa árvore genealógica, temos que pesquisar. Naquela época sabiam, porque eles valorizavam muito isso, a descendência. Era questão de cultura. Resolveram então cometer o ato de incesto, né? Tiveram relacionamento com seu próprio pai. E dessa relação, ambas ficaram grávidas. O filho da mais velha, olha aí, filho da mais velha, entrando aí a questão, mesmo que sendo mulher. Quando se fala em primogenitura, geralmente registra o homem, né? Como ali no caso era mulher, não tinha um filho homem, então está ressaltando aqui, a Bíblia é muito interessante. Nós temos que nos ater para esses detalhes. Então a filha da mais velha, a Bíblia fala assim, a filha da mais velha, olha só, a filha da mais velha se chamou Moabe, o pai dos Moabitas. O filho da mais nova se chamou Ben-Ami, o pai dos Amonitas, conforme registrado no livro de Gênesis 19, 36 e 38. Mas vamos falar da primogênita, porque nós estamos falando a questão de regras, estamos falando aqui de critérios, e os critérios dotados até então eram a primogenitura e a obediência. Para o cumprimento da participação de Arã, eu falei que Arã teria participado também, da mesma forma que Naor participou, Arã também. Aí vamos ver agora. Como progenitor e precursor na trajetória da semente da promessa, mencionamos o seu filho Ló. De Ló, mencionamos seus filhos concebidos por o ato de incesto, sendo um deles por nome de Moabe, o pai dos Moabitas.
Ó, o filho da mais velha se chamava Moabe. E Moabe era o pai dos moabitas. Agora chega ao ponto da congruência, ou seja, do encontro. O encontro das partes que haviam se separado lá atrás, quando Ló escolheu Sodoma e Abraão escolheu o oposto, não ambicionando a terra, a posse, terra, e sim a promessa de Deus. Olha só, quando os pastores de ambos, tanto de Ló, sobrinho de Abraão, e os pastores de Abraão estavam se confrontando lá no, digamos ali na pastagem, cuidando do rebanho, Ló e Abraão, eles entraram nesse assunto e falaram qual seria essa solução. E então Ló sugeriu que se separasse. E Abraão falou com ele que ele escolhesse um lado. Olha só, Abraão ele não ambicionou, ele não teve ambição. Ele falou assim, ó, você escolhe, você vai para um lado e eu vou para o outro. O lado que você escolher, eu vou para o lado oposto. Você escolhe um lado. E acontece que ele estava no monte alto, e do monte daria para ver as lindas e as belas pastagens, né? E as lindas e as belas pastagens estavam do lado de Sodoma e Gomorra. O que aconteceu? Ló se separou ali de quem tinha promessa. Uma coisa que nós às vezes fazemos na nossa vida é nos distanciar de quem tem a promessa. Nós não podemos. Então nós temos que honrar o pai e a mãe. Nós temos que obedecer a Deus, porque isso é regra. E uma das coisas que é primordial aqui é valorizar as coisas dos céus. E ali Abraão valorizou. Ele preferiu ficar com a promessa de Deus e deixou que Ló escolhesse. E Ló escolheu então as verdes pastagens próximo a Sodoma e Gomorra e se foi. Escolheu Sodoma. E Abraão escolheu o oposto, não ambicionando a terra, e sim a promessa de Deus, que Deus tinha feito para a sua vida. Chega a vez de Ruth, aí que nós vamos concluir essa congruência. Você já ouviu falar de Ruth? Já leu o livro de Ruth? Então vamos ver agora, para nós fecharmos esse outro, né, outro braço da história, para poder fazer um mapa só. Eu estou construindo aqui com vocês um mapa da trajetória da semente, entendeu? Então, para que quando nós formos fazer estudo da Bíblia, nós temos facilidade para memorizar ou buscar então essa leitura. Chegando a vez de Ruth, que sendo ela uma moabita, entendeu? Quando eu falei lá que as filhas de Ló, a mais velha, teve um filho e deu o nome de Moabe, o pai dos moabitas, aqui você já entendeu. Chega a vez de Ruth, quando sendo ela uma moabita, ou seja, uma descendente de Ló. Que lindo, né? Uma descendente de Ló. Vou ligar o fundo musical. Consequentemente, descendente de Arã por parte de Abraão. Eu não falei logo no início de que tanto Naor quanto Arã, irmãos de Abraão, também de certa forma estariam fazendo parte dessa trajetória da semente, como progenitores, precursores da semente? Aqui está, né? Eu vou ler novamente. Chega a vez de Ruth, que sendo ela uma moabita, ou seja, uma descendente de Ló, consequentemente descendente de Arã, já que Ló seguiu Abraão porque seu pai Arã teria morrido. Então Abraão assumiu a paternidade de Ló e levou consigo, ainda menino, né? Consequentemente descendente de Arã, irmão de Abraão.
ao escolher ficar ao lado de sua sogra, falando de Ruth, ao escolher ficar ao lado da sua sogra, Noemi, Ruth se encontra com Boaz, descendente de Abraão, e se casa com ele, fechando o ciclo. Aqui fechou o ciclo, aqui fechou a congruência. O que eu trago aqui é que houve uma separação lá atrás. E aqui houve um reencontro. Quando a Bíblia fala de Ruth, fala também de uma remissão. Ou seja, Ruth era viúva. Ela não poderia casar com pessoas fora da família de Noemi. A não ser se ela fizesse igual a outra nora, né? A outra nora, por nome de órfã, preferiu ficar lá com os moabitas, lá na casa dos seus pais, com os moabitas. Lá ela poderia ser descompromissada, adorar outros deuses, os costumes dos seus pais. Mas o que aconteceu? Se você ver a história de Ruth, você vai entender o porquê que ela foi selecionada, e houve ali um resgate, um reencontro, houve ali uma remissão, porque remissão é como se fosse rasgada uma história e reescrita outra. Isso é o significado do termo remissão. Por isso que nós falamos que Jesus é o nosso remidor, porque ele rasgou a nossa antiga história, a nossa história velha, e nos deu uma nova história, nos fez nova criatura. O interessante é que Ruth, ela perdeu seu esposo, filho de Noemi. Noemi também teria ficado viúva, e retorna, né, para casa. E quando ela retorna para sua terra, né, aí nesse retorno é muito interessante que Ruth se encontra com Boaz. E Boaz, né, se nós analisarmos lá na frente, nós vamos analisar que Boaz é descendente de Abraão. Aí onde se encontram os dois, não é mesmo? E aí vamos ver aqui algo muito interessante. A progenitora Ruth disse, porém, Ruth não... porém, Ruth, não me insiste para que te abandone e te deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth 1:16. Né? Uma ministração para o encontro de mulheres, né, abençoadas na presença do Senhor. Só isso aqui, né? Onde ela diz, onde quer que tu fores, irei eu. Onde queres que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Aí consolidou tudo. Aí ela se encontra com Boaz e se casa. Amém? O interessante, né, que demorou muito tempo, né, para chegar até Ruth. Mas nós vamos ver lá na frente, vamos estar recapitulando, e como eu estou fazendo aqui um mapa da trajetória da semente, eu estou construindo uma linha do tempo, como se fosse uma ferramenta para a gente memorizar. Quando nós formos fazer estudos bíblicos, tá, e nós passarmos por essa trajetória da semente, será um caminho conhecido. Aí será mais fácil nós assimilarmos e memorizarmos, né, a palavra de Deus. Este vídeo, esta aula da trajetória da semente, realizada pela comunidade de Emirato, segunda aula, nós vamos encerrar agora, e daqui a uns dias nós estaremos trazendo a terceira aula. A terceira aula nós vamos trazer, estou elaborando, e aí vou estar avisando a comunidade, ok? Deixo aqui meus agradecimentos. Obrigado você que participou com a gente, conosco aqui.
Você que está vindo, que está assistindo o vídeo, muito obrigado. E peço, nos ajude divulgando o nosso trabalho. Seja um membro da comunidade de Emirato. Nos ajude também se inscrevendo no canal do YouTube, porque nós vamos postar esse vídeo através do canal do YouTube. E nós precisamos das inscrições das pessoas para nós fazermos live ao vivo também, direto do YouTube. Porque lá eles precisam de uma quantidade de pessoas inscritas para liberar essa ferramenta, tá bom? Então, muito obrigado a vocês, que Deus abençoe a cada um de vocês. E agora nós temos um pouco de conhecimento a respeito da trajetória da semente. Até a próxima aula, que Deus abençoe você. Amém?